Polícia Militar prende criminoso em Rio Claro e apreende mais de 8 quilos de drogas. As equipes receberam denúncia e localizaram toda a droga em uma casa no Jardim das Paineiras. Após uma tentativa de ultrapassagem, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou capotando. Setores de segurança intensificam o trabalho para reduzir os casos de furtos de veículos. Na última semana, equipes de Força Tática localizaram 3 veículos produtos de ilícitos. 2 criminosos foram identificados recentemente como autores de alguns desses furtos. São pessoas que fazem isso de uma forma contumaz. Quando estão presos, param. Quando saem, voltam para o crime. Esses são os destaques do RC Notícias desta segunda-feira, que já está começando. Olá, uma boa noite para você. E olha, a gente começa esta edição falando de uma grande apreensão de drogas em Rio Claro. Os policiais militares estavam em patrulhamento e receberam denúncias sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência no Jardim das Paineiras. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito tentou fugir e dispensou uma porção de droga, mas foi abordado logo em seguida. O homem admitiu que mantinha entorpecentes no interior do imóvel. Nas buscas, os policiais localizaram aí tijolos e porções de maconha, cocaína e crack, além de materiais utilizados para o preparo, refino e fracionamento de drogas. E também localizaram munições calibre 38, dinheiro em espécie e um aparelho celular. O trabalho resultou então na apreensão de mais de 8 quilos de drogas. E o indiciado possuía antecedentes criminais por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, permanecendo então esse indivíduo preso à disposição da Justiça. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou novos dados sobre os índices criminais. A maior parte dos crimes tiveram redução. É o caso dos homicídios, que continuam apresentando queda. Os roubos de veículos, por exemplo, alcançaram o menor índice da série histórica para o primeiro semestre no estado de São Paulo. Os furtos de veículos no estado tiveram redução. Mas em Rio Claro, este tipo de crime que acendeu o alerta para as autoridades é o único que não teve redução. Os órgãos de segurança, então, trazem orientações. Há quase 2 meses, o seu José foi surpreendido por uma notícia que mudou a rotina da família. A vizinha minha veio avisar eu que o carro passou um rapazinho tentando entrar o carro, ela viu, mas imaginava que fosse o neto meu, aí o Yuri, né? Aí eu, fiquei assim. Eu falei, não, o Yuri tá aqui, o Yuri não mexeu. E levaram o carro. O carro estava com ele há cerca de 20 anos, mas como a garagem está em reforma, o veículo precisou ficar estacionado na rua. Mas o prejuízo não parou por aí. Poucos dias depois do furto, começaram as ligações e mensagens. Então, mas foi trocado na boca, né, dona? Eu já falei pra você, se quiser aí, ó, é 1.000, arruma 500 aí, eu libero o carro. Você tem um carro roubado, meu mano, vai te mandar a foto do carro pra você ver o que pegou aqui, entendeu? Você tem interesse em pegar um carro de você ou não? Faz um vídeo pra nós onde tá o carro. Não, ela vai te mandar a foto aí se quiser pegar aí, vai querer pegar ou não? Não, se for pra pagar, não. Ela vai puxar esse carro aqui, compra outro. Na verdade foi um golpe, foi umas 2 vezes que ligaram para mais, das outras vezes a gente começou a bloquear e denunciar no WhatsApp, oferecendo dinheiro para falar onde estaria o carro, em troca do Pix. Teria que fazer o Pix primeiro, para depois eles informarem em qual biqueira estaria o carro, o canavial, enfim. E a gente meio que caiu na real que era golpe. Que eles iam receber o Pix e a gente não ia ver o carro nunca mais, né? O que aconteceu com o seu José Carlos também aparece nas estatísticas. No balanço da criminalidade divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o furto de veículos foi o único tipo de crime em Rio Claro que não apresentou redução na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o mesmo período do ano passado. Segundo o delegado seccional, a tentativa de golpe que a família sofreu
infelizmente não é novidade. É bastante comum, são os criminosos de ocasião. Eles, percebendo que a pessoa foi vítima, tentam se aproveitar desse desespero, né, por ter perdido seu veículo, para tentar transformá-lo em vítima de mais um delito. A nossa orientação é que, em nenhuma hipótese, você aceite dar dinheiro para esse tipo de criminoso. Além das orientações às vítimas, a Polícia Civil tem intensificado as investigações para identificar quem está por trás desses crimes. Em um dos casos apurados na cidade no mês de maio, câmeras de segurança registraram toda a ação. O suspeito caminha pela rua, observa o movimento, amarra os sapatos e vai em direção a uma Paraty ano 95 que estava estacionada. Primeiro, ele tenta entrar pelo lado do motorista, não consegue e vai até a porta do outro lado. Pouco mais de 1 minuto depois, o criminoso deixa o local dirigindo o veículo. As imagens ajudaram os investigadores a identificar 2 suspeitos. Durante as buscas foram apreendidas roupas usadas nos furtos, um celular, dinheiro em espécie e munições. A Paraty foi recuperada, mas já havia sido adulterada. Recebeu outra placa e chegou a ser negociada com o proprietário de um estacionamento, que também acabou tendo prejuízo. Nesse caso, foram 2 veículos que foram recuperados após o furto e 2 pessoas identificadas, e um deles acabou sendo preso por um outro delito que havia praticado. São pessoas que fazem isso de uma forma contumaz. Quando estão presos, param. Quando saem, voltam para o crime. Ainda de acordo com o delegado, os veículos furtados costumam ter diferentes destinos. Para várias finalidades, tanto para cometer outros crimes, tem um chamado furto de uso, né? A pessoa furta com a intenção apenas de dar uma volta ou de cometer outros crimes e abandona na sequência. Esse índice é bastante alto. E tem também aqueles casos em que é adulterado o veículo ou mesmo é desmanchado para o fim de abastecer o mercado ilegal de peças. Para aumentar as chances de recuperação do veículo, a orientação é agir rapidamente. Quem perdeu o veículo, seja um furto ou mesmo um roubo, a primeira providência é entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190. A partir deste momento, é dado um alerta geral, ou seja, toda a polícia do Estado de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Militar, está ciente daquela subtração e esse veículo pode ser abordado em qualquer lugar. A Polícia Militar destacou que entre os principais alvos dos criminosos estão 3 categorias específicas de veículos. O que a gente nota aqui é que os veículos mais utilizados, em primeiro, são as motos de baixa cilindrada, as motocicletas de 100 cilindradas, 150, 160. Depois utilitários, né, tipo picapes menores e depois carros um pouco mais antigos. Então a questão de como é um pouco mais antigo, esse carro não vinha de fábrica com sistemas de segurança aí que inibam, né, a ação criminosa, como por exemplo o sistema de alarme ou outras coisas. O que a gente acaba orientando o pessoal é que os proprietários coloquem, né, esses sistemas de segurança que acabam por dificultar a ação do criminoso. Além do patrulhamento direcionado para as regiões com maior número de ocorrências, a Polícia Militar também intensificou operações de fiscalização de motocicletas e de combate aos desmanches clandestinos. Nós mapeamos as áreas aqui que tem a maior incidência dessa atuação e focamos o policiamento, direcionamos a nossa força de trabalho para lá. Além disso, nós estamos fazendo a operação, né, a Operação Cavalo de Aço, que visa aí a fiscalização de motocicletas com o apoio das motocicletas, inclusive dos outros batalhões aqui da área do CPI. Fizemos a Operação Desmanche junto com o Detran para fiscalizar os locais que vendem, né, o comércio de peça de veículos, ver se não tem nenhum comércio irregular. Na última semana, equipes de Força Tática localizaram 3 veículos produtos de ilícitos, sendo 2 4 rodas e uma motocicleta. Apesar de o furto de veículos ter sido o único tipo de crime que não apresentou queda no primeiro semestre, a Polícia Militar afirma que o aumento foi concentrado principalmente em junho e não altera a tendência de queda observada nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, a média foi de 45 casos. E agora, né, até no primeiro semestre, agora a média é de 39 casos. Então a gente está numa tendência de queda
em que pese no mês de junho a gente identificou essa questão desse aumento dos indicadores, a gente procurou, né, está desenvolvendo algumas ações para a gente poder voltar esse indicador aí para a normalidade, para essa tendência de queda. A gente espera que esse trabalho continue sendo intensificado, né? E também fica o alerta das autoridades, se caso, né, você tiver um veículo furtado ou roubado, acionar imediatamente as forças de segurança e registrar esse boletim de ocorrência. E olha, um acidente foi registrado na rodovia Washington Luiz nesta manhã e por pouco o motorista não ficou ferido gravemente. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã na rodovia Washington Luiz, na altura da cidade de Santa Gertrudes. Segundo informações no local, o motorista que estava neste veículo tentou realizar uma ultrapassagem quando perdeu o controle da direção, atingindo um outro carro e acabou capotando. Ele tentou ultrapassar pela direita. No que ele tentou ultrapassar pela direita, meio que o carro que eu já estava ultrapassando, ele tentou passar entre mim e o carro. Só que aí eu acho que ele viu que não ia dar, então ele acabou que jogou para cima do meu carro. No que ele jogou, eu não sei se foi a traseira ou se foi a frente, porque foi muito rápido, mas aí ele perdeu o controle, porque ele bateu na frente do meu carro, aí ele perdeu o controle, aí aconteceu isso daí que aconteceu. Ele perdeu o controle e saiu capotando o carro. A base da Polícia Rodoviária de Rio Claro acionou a viatura, né, para estar vindo verificar um acidente de trânsito do tipo capotamento com vítima. A princípio, uma vítima leve, que a gente precisa deslocar até o hospital para poder qualificar ela e verificar o estado dela. Apesar da gravidade do acidente, o motorista conseguiu sair sozinho do veículo e aguardou a chegada da equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para a UPA da 29 para avaliação médica. Quando a gente chegou, ele já tinha saído do carro. Ele saiu, deitou no chão. Aí a gente chegou, começou a conversar com ele. Ele, não, tô bem. Tava mexendo, ele não quis levantar, né? Mas ele tava mexendo, já tinha até pegado o celular, algumas coisas. Foi uma colisão lateral seguida de capotamento. Um dos veículos aí estava transitando e colidiu contra a lateral do outro. E nesse descontrole ele veio a capotar sobre a faixa de rolamento, e imobilizou-se no canteiro lateral da rodovia. No outro veículo estavam outras 4 pessoas, mas ninguém se feriu. Estávamos indo para cerâmica, tá? Uma cerâmica aqui da região. Quando me ligaram, pegou de surpresa, né? A gente nunca espera isso, oramos hoje cedo, pedimos a proteção de Deus e o Senhor nos protegeu, né? O relato é marcado pela emoção e também pelo alívio de ter escapado e com a certeza de que tudo poderia ter terminado de forma muito diferente. Olha o estado que ficou o carro dele, né? Então acredito que hoje foi um dia para a gente parar e refletir no poder de Deus na nossa vida aqui hoje, né? Vagas de emprego hoje em Rio Claro para assistente administrativo, motorista entregador, secretária, operador de empilhadeira, montador de móveis, recepcionista, analista de tráfego pago, pedreiro, ajudante de obras e comprador. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. E daqui a pouco vamos ver como segue o tempo neste começo de semana. E ainda a Conferência Internacional da AIDS apresentou mais 2 casos de pacientes que tiveram remissão da infecção pelo vírus HIV.
O apostolado claretiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix, para o e-mail apostolado@claretianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras. Já de volta aqui com a RC Notícias, e a Conferência Internacional da AIDS, que ocorreu no Rio de Janeiro, apresentou mais 2 casos de pacientes que tiveram remissão da infecção pelo vírus HIV. Isso significa que a doença ficou indetectável, mesmo sem tomar os retrovirais, por mais de 1 ano. Acompanhe na reportagem. Os 2 pacientes receberam células-troncos com mutações que impedem o vírus de se conectar e comprometer células de defesa do organismo. O primeiro caso é de um paciente dos Estados Unidos, que além de HIV, sofria de leucemia. O segundo é da Alemanha, que fazia tratamento contra 2 tipos diferentes de HIV, além de hepatite B. Mesmo depois de suspenderem o tratamento com retrovirais, os 2 pacientes estão há mais de 1 ano sem detecção do vírus no organismo. Apesar da medicina já ter catalogado 13 casos como esses, ainda não dá para falar em cura total para a doença. No caso do paciente HIV, porque ele ficou com a imunidade comprometida, várias doenças podem surgir, dentre elas o câncer. E foi o que aconteceu. E aí, para tratar o câncer, se demandou um transplante de medula óssea, e esse doador tinha, ainda bem, essa mutação. Pode ser que no futuro próximo a terapia genética te permita essa abordagem. Quem convive com o HIV, além da esperança de cura, busca também o acolhimento. Há 16 anos, quando recebeu o diagnóstico, o psicanalista Lucian Ambros também enfrentou o medo e a solidão. Dessa experiência nasceu o Positividades, um espaço virtual para informar, acolher e conectar pessoas que vivem com o vírus HIV. Hoje, com 60 milhões de acessos mensais a conteúdos educativos, a página oferece também terapias online. Para o Lucian, buscar informações sobre a doença é fundamental. Durante muitos anos eu sobrevivi com HIV, com medo, com aquela penumbra, com aquela culpa, com todo aquele estigma que eu tinha criado durante todos os anos que eu vivi. E com o tempo fui entendendo que para mudar as coisas eu também precisava mudar como eu via as coisas. Segundo as Nações Unidas, 41 milhões de pessoas vivem com HIV em todo o mundo. No ano passado, o número de novas infecções e mortes atingiu o menor nível global. Com 39 mil casos notificados, o Brasil foi na contramão, acendendo um alerta. A desinformação pode ser um dos fatores. Segundo um levantamento com mais de 2 mil adultos brasileiros, 36% acham que homens héteros não correm risco de contrair HIV. Menos da metade dos entrevistados já fez testes para a doença. Entre os que já pensaram em fazer o teste, 40% desistiram alegando que não estão em risco.
Além de tratamento com retrovirais e acompanhamento clínico, o SUS oferece também prevenção, como preservativos, testes rápidos e os medicamentos PrEP e PEP, que não previnem outras doenças além do HIV. E lembrar que essa medicação, ela evita o HIV, mas não evita a hepatite B, não evita o HPV, não evita a gonorreia, não evita a sífilis, não evita uma clamídia, não evita uma série de outras infecções sexualmente transmissíveis, mas não é só a medicação. Acho que a medicação ela é útil à beça, mas atrelada aí ao uso do preservativo para diminuir as outras infecções sexualmente transmissíveis. A terça-feira deve ser de sol entre poucas nuvens, mas sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Iracemápolis, mínima de 17 e máxima também de 29. Em Leme, as temperaturas oscilam entre 16 e 30 graus. E assim encerramos o RC Notícias desta segunda-feira. Lembrando que você pode rever as reportagens no portal tvclaré.com.br, também lá no nosso canal no YouTube, além de seguir a gente lá no Instagram. Desejo uma ótima noite para você e um bom início de semana. Tchau, tchau.